Fala pessoal, aqui é o Ninjabu e hoje eu vou estar trazendo pra vocês o parte 2 de um vídeo que eu percebi que vocês gostaram muito. São os ninjas que não foram revividos pelo Edo Tensei. Caso você ainda não viu o parte 1, vai estar rolando o card aqui em cima pra você conferi-lo depois. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Começando com o nosso top 7, Kushina Uzumaki. Esta personagem aqui eu acredito que muitos já tenham palpite do porquê ela não foi revivida. Mas vamos do começo. Pra quem não conhece muito a personagem Kushina, ela foi uma personagem secundária que teve um papel muito importante na obra. Primeiramente, por ser uma kunoichi da Aldeia da Folha e esposa do Minata, e segundo, por ter praticamente originado-se no clã Uzumaki. E claro, por ter também dado à luz a um filho, que por sinal foi o protagonista da obra, Naruto Uzumaki. Fora tudo isso, ainda tem o lance dela ser a segunda Jinchuriki do Kurama, a raposa de 9 caudas. Logo em análise, ela tem as melhores habilidades de uma kunoichi. Não é à toa que, enquanto em vida, ela ganhou aquele apelido Pimenta Vermelha Sanguinária, por causa de sua incrível força. Pense no caba bruto. E suas enormes reservas de chakra, graças a Kurama. Eu inclusive arrisco dizer, se fosse pra ela ser revivida pelo Edo Tensei, meus amigos e minhas amigas, Naruto que se descuidasse pra ver, hein? Ela podia até de repente ser a raposa de 9 caudas do Naruto e de Minato, já que ela era a única que possuía conhecimentos avançados de Fuinjutsu. Em outras palavras, ela seria muito importante, se não uma peça fundamental para o sucesso do Kabuto e do Tobi na Quarta Guerra. Mas, né, então, a pergunta que fica no ar: por que a Kushina Uzumaki não foi revivida pelo Edo Tensei? Bom, de forma clara, tanto no mangá como no anime, nunca foi respondido este questionamento. Por isso, muitos fãs supõem que foi simplesmente porque Kabuto não conseguiu coletar nenhuma parte de seu material genético. O que, particularmente, eu já parei de acreditar nessa teoria faz muito tempo. Pô, né, pessoal? Se for assim, todos os personagens aqui do top teria essa mesma resposta. E Madara e Nagato, que foram personagens considerados muito difíceis de se encontrar amostras de seu DNA, não teriam sido revividos. Inclusive, eu tô para lançar um vídeo sobre como que o Kabuto conseguiu o DNA tanto do Madara como do Nagato para reviver os dois. Caso você esteja vindo do futuro, o card deste vídeo vai estar correndo aqui em cima para você conferir depois. Agora, acredito eu que a Kushina não foi revivida por questões de roteiro mesmo, pois é bem provável que se ela fosse revivida, ela roubaria a cena na Quarta Guerra, tendo os roteiristas que criar uma nova trama, tipo, como que o Naruto, em seus princípios, que cresceu praticamente sozinho, sentia tanta falta da mãe, do pai, ele teria que lutar contra a própria mãe em um combate até a morte? Seria algo sem lógica. Entende agora por que ela não foi revivida? Top 6, Danzo Shimura. Este aqui é um daqueles personagens que ninguém faz questão que volte mesmo, né? Grande parte dos fãs já estavam dando graças a Deus por ele ter partido. Imagine voltar. Trágico, trágico. Mas, deixando um pouco de lado as diferenças e focando no personagem, eu diria que a atuação do Danzo foi excelente. O típico comum de pessoa traída na vida, por isso que desconfia ali de todos. Em outras palavras, faz um papel do anti-herói na série. E pra quem não está muito familiarizado com o Danzo, não que algum dia também vá se familiarizar, mas quem foi o Danzo? O Danzo foi um dos membros do Conselho dos Anciões do terceiro Hokage da Aldeia da Folha, onde o mesmo tirava proveito do cargo e da fraqueza e falta de pulso firme do Hiruzen como Kage, para assim agir nas sombras como Shinobi da escuridão, alegando fazer tudo pelo bem da Aldeia da Folha. Daí você já sabe onde que esse papinho foi parar. Fundação Raiz, atentado ao clã Uchiha, tentativa de usurpar o cargo de Kage, aliança com criminosos e vilas inimigas, matança sem sentido, enfim, isto e outras atrocidades a gente pode pôr na conta do Danzo. Daí ainda tem alguns fãs que se perguntam por que o Danzo é um personagem tão odiado. Acho que tá mais que claro. Contudo, aqui nesse canal a gente vai a fundo nos assuntos. Por isso, se você quiser saber o real motivo dos fãs odiarem tanto o Danzo, confere o vídeo do card aqui em cima, que vai estar aparecendo no canto superior à direita na tela de vocês. Bom,
Prosseguindo, tá óbvio que o Danzo deu muito trabalho em vida. E quando apareceu com aquele braço de olhos do Sharingan, aí que deu mais trabalho ainda. Então, se ele foi um personagem que deu tanto trabalho, mesmo sendo velho, por que o Danzo Shimura não foi revivido pelo Edo Tensei? Bom, por parte do mangá, vamos ter essa resposta no volume 55, capítulo 520, enquanto no anime vamos ter uma resposta série Naruto Shippuden, no EP 264. E a resposta é que o Kabuto não conseguiu coletar a amostra suficiente do DNA do Danzo. Em outras palavras, aquela resposta bem fraca que a gente já está acostumado. Por isso, acredito eu, bem provavelmente você vai concordar comigo também, que seja por causa daquela questão simples, audiência. Tipo, todo mundo odiava o Danzo. Quero dizer, todo mundo não, né? Porque recentemente tem caído alguns inscritos aqui no canal que entenderam a proposta do personagem e passaram a gostar dele. Mas concordemos, né, galera? Antes de qualquer um entender a atuação do Danzo, pô, ninguém gosta dele. Logo, por que criar mais cenas para um personagem que sequer vai dar audiência por ser considerado odioso? Então, neste ponto, é bem provável que o Kishimoto optou em dar uma morte, né, um fim a ele, bem jus às crenças do Danzo, que foi, tipo, sensacional em minha opinião. Tá aí, mais um pra nossa lista de não revividos. Trágico. Top 5, Maito Dai. O caso do Maito Dai é bem contraditório, tanto para os fãs da obra Naruto como para os ouvintes aqui do canal. Veja bem, o Maito Dai, que ensinou a técnica dos 8 portões internos para o seu filho, que seria o Maito Gai, assim também como o Maito Dai, que levou consigo boa parte do grupo dos 7 espadachins da névoa, quando aplicou essa técnica, nos leva ao seguinte questionamento: será que ele não seria útil na Quarta Guerra? Bom, mas vamos lá, né? Para quem não está se recordando muito do Maito Dai, ou não o conhece mesmo, o Maito Dai ele foi... Peraí, o quê? Tá escrito aqui? Ah não, meu. Ah não, velho. Pô, meu, brincadeira é isso. Um eterno Genin? O que eu tava achando, pô? Pô, eu não acredito nisso. Olha só isso aqui, galera. O Maito Dai foi um shinobi que não saiu do nível Genin da Aldeia da Folha. Ah, aí é brincadeira, né? O quê? Nem pro pessoal da vila, depois dele ter sido morto, homenagearam mesmo com pelo menos o nível Jonin, já que ele foi responsável por matar parte do grupo dos 7 espadachins da névoa. É claro que em partes a gente sabe que o Maito Dai não era capaz de usar tanto ninjutsu como genjutsu, e naquela época a aldeia pesava muito nisso, tanto que foi por isso que ele nunca foi considerado um Jonin. Fora dizer ainda que a atuação dele também foi fraca na obra Naruto, hein? Bem esquecido o personagem. Apesar disso, eu acredito que o Maito Dai, enquanto atuava em seu personagem, nos mostrou a superar muitas barreiras, principalmente quando a maioria das pessoas menosprezam a gente ou não reconhecem a gente. Fala a verdade, galera, o cara é um coach na vida real mesmo, já que no caso do Maito Dai, ele era apenas especialista em taijutsu. Daí a gente já consegue ver que ele desenvolveu uma técnica jamais vista, que nenhum usuário do Sharingan conseguiu copiar, que são os 8 portões internos. Óbvio que seria uma arma mais que útil para o Kabuto e seu exército de reencarnados na Quarta Guerra. Porém, Maito Dai não foi revivido. Aí você deve estar se perguntando, por que disso? Bom, da parte do anime e do mangá, tá mais que claro, eles simplesmente já haviam esquecido o personagem há muito tempo. Logo, os fãs arrasaram, galera, na minha opinião pelo menos, no desenvolvimento de uma teoria que explica exatamente o porquê o Maito Dai não foi revivido. Escuta só, abre aspas aqui, que são as palavras do autor dessa teoria. Quando alguém é revivido pelo Edo Tensei, este alguém se torna imortal e recebe uma quantidade ilimitada de chakra. Se Maito Dai fosse revivido, ele poderia ficar constantemente com os 8 portões abertos, sem sofrer com os efeitos colaterais e ninguém teria chance de pará-lo, fecha aspas. Em outras palavras, se o Maito Dai fosse revivido pelo Edo Tensei, ele seria invencível. Top 4, Mito Uzumaki. Esta personagem esquecida é pouco pra ela, afinal, ela não teve nenhuma história e muito menos papel de atuação. Tipo, você consegue imaginar motivos pra reviver ela? Claro que, se for comparar com o caso dela, os demais ninjas aleatórios que foram reencarnados para a Quarta Guerra, aí não tem nem argumento a ser dito. Só fica nítido a rejeição do Kishimoto para construir uma história melhor para a personagem. Mas
vamos lá, né? Pra quem nunca viu a Mito Uzumaki, Mito foi uma kunoichi nascida no clã Uzumaki, na Vila da Folha, e mais tarde a esposa da maior lenda de todos os tempos, fundador do Ideal da Vontade do Fogo e da Vila da Folha, primeiro Hokage, Hashirama Senju. Neste ponto, galera, eu acredito que o Kishimoto pisou feio na bola, em razão dele ter construído algo tão grande sem a gente saber quem estava por trás dessa construção. Veja bem, é compreensível por um lado que o Kishimoto só queria prosseguir o anime, beleza, a gente entende isso, por isso que a gente até vê que ele não dá muitos nomes e muito menos papéis neste ponto da obra, beleza, até aí tudo bem, mas ele simplesmente deixou a esposa do Hashirama sem atuação. Aí não teve como, né, pessoal? Aí, pra muitos fãs, é a gota da água mesmo. Inclusive, é por isso que você vai ver pela internet aí afora muitos haters e críticos a respeito da obra Naruto. E falando de crítica construtiva, olha que um dos ouvintes aqui do canal mandou um comentário excelente acerca disso. Deixa só eu achar aqui pra vocês o comentário. Aqui, foi o Ale que mandou. Inclusive, um grande abraço aí pra você, Ale. Neta sem pai, vô sem filho. No caso aqui, a neta, ele se referia ao pai da Tsunade, por sinal ninguém sabe quem é. E no caso do vô, seria o filho do Hashirama, que também é desconhecido. Você entende aqui aonde que eu quero chegar? Então tem alguns pontos que ficam confusos e você fica até perdido nesses mistérios sem respostas. Aí depois, como que você espera que alguém consiga montar certinho uma teoria a respeito do porquê que a Mito não foi revivida? Inclusive tem até alguns fãs que mal sabem, ela já foi a primeira Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, que foi ela que selou o Kurama naquele combate do Madara versus o Hashirama. Por que ninguém sabe disso? Simples, porque ela não apareceu na cena. Então, por que Kushina Uzumaki não foi revivida pelo Edo Tensei? Sendo bem direto e sincero com você, cara ouvinte, esqueçam a resposta dos autores acerca desta personagem e este questionamento. Ah, e esqueça teorias plausíveis também, porque muita gente vai falar muita coisa, mas nenhuma resposta, tipo, definitiva ou até plausível. O negócio aqui, no caso dela, é judiação mesmo, e como diria o senhor amado Todo Mundo Odeia o Chris, trágico. Não podemos ajudar em nada! Trágico! É só colocar ela na nossa lista de personagens não revividos pelo Edo Tensei e seguir pro nosso próximo top. Top 3, Fugaku Uchiha. Na verdade, se você for analisar bem, nenhum Uchiha foi revivido pelo Edo Tensei, com exceção de Itachi Uchiha e Madara. Bom, enfim. Quem foi Fugaku Uchiha? Fugaku foi um shinobi de nível Jonin da Aldeia da Folha, bem também como o líder do clã Uchiha e da polícia militar da Vila da Folha. Sua atuação foi como personagem secundário, com um papel muito importante, afinal ele foi o líder que apoiou a revolta contra a Aldeia da Folha, montando um pequeno grupo de conspiradores para um golpe de estado para acabar com a vila. Já que, em sua visão, a vila estava excluindo os Uchihas, conspirando para destruí-los. Só que mal sabia Fugaku que era só uma pessoa que estava conspirando para o tal ato de destruir o clã Uchiha, e este tal indivíduo se chamaria Danzo Shimura. E só por causa daquele lance Raposa de 9 Caudas, onde suspeita-se que ela foi controlada. Então, logicamente, sobrou pro clã Uchiha. Fora isso, mas ninguém tinha dúvidas a respeito do que tinha acontecido. Até mesmo o Hiruzen já estava querendo abafar o caso, já que a raposa tinha sido controlada durante o ataque. Não tem como ter certeza se foi realmente o clã Uchiha, mas o Danzo estava cético sobre esse assunto. O Fugaku também não queria dar para trás. Enfim, ao climão, ninguém soube pensar que ia resolver o caso ali. Final da história, você já conhece. Itachi massacra todo o seu clã. Mas vamos colocar um fato aqui em destaque. Fugaku não reagir diante daquele massacre foi porque ele viu que era seu filho, o Itachi. Se não, galera, aí digamos que a resposta àquele ataque teria sido guerra civil. Se ocorresse realmente uma guerra civil entre o clã Uchiha versus Vila da Folha, certamente, galera, o clã Uchiha sairia vitorioso. Pô, pensa comigo, o Fugaku já tinha o Mangekyo Sharingan, os melhores aliados, força de batalha, que ele tinha polícia a favor dele, e calcula-se que é bem provável ainda o Fugaku teria o Susanoo, né? Possuísse ali o Susanoo. Agora, dito isso, é nítido que as habilidades do Fugaku seriam sim mais que úteis, tanto naquele tempo, diante do massacre, como em batalha como revivido. Agora, por que o Fugaku não foi revivido pelo Edo Tensei? Bom, por parte do anime e mangá, nada foi declarado. E por parte dos fãs, muitos até desistiram de formular teorias a respeito do Fugaku. Pô, pessoal, o personagem era simplesmente sensacional. Não tinha nenhum motivo evidente pra tirar ele de cena. Então, os fãs acreditam que seja só porque o Kishimoto não quis mesmo. Mas, uma outra parte dos fãs declarou algo até que interessante,
que é a respeito do Danzo e o Tobi. Muito provavelmente o Danzo e o Tobi deram um fim, se é que você me entende, nos corpos dos Uchihas, principalmente do Fugaku. Assim como sumiu o corpo do Fugaku, o Kabuto não encontrou e ele não conseguiu reviver o mesmo. Agora, se fosse para analisar de forma cronológica, isto é, o roteiro mesmo, é lógico que entraria aquela questão que o Kishimoto já tinha abordado em entrevistas passadas sobre o tempo do anime. Para quem não sabe, o Kishimoto já comentou que não daria tempo dele criar várias cenas ou até mais histórias. Ficaria muito longo o anime se ele incluísse mais personagens, principalmente no campo de batalha na Quarta Guerra. Imagina só, já ficou longo a Quarta Guerra por colocar todos aqueles personagens. Imagine colocar ali no meio um Fugaku versus Sasuke, ambos com Susanoo. Meu Deus do céu. Claro, seria um combate excelente para quem é espectador, mas haja criatividade, tempo e dinheiro para pagar a equipe. E aí, o que você acha? Por que será que o Fugaku não foi revivido? Comenta aqui na seção dos comentários. Enquanto você vai comentando, vamos para o nosso próximo top. Top 2, Izuna Uchiha. Falando de Uchihas, é lógico que este aqui entraria na nossa lista de não revividos pelo Edo Tensei. Para começar, Izuna foi um membro do clã Uchiha. Ele, juntamente com seu irmão, o lendário Madara Uchiha, foram os dois membros mais fortes do clã Uchiha. Isso só lembrando vocês que o Izuna, naquele tempo, ainda nem existia o Dedo da Folha, e sequer existia nações, vilas, nada disso, galera. Então só existia naquele tempo clã Senju versus clã Uchiha. O Izuna é um personagem que marcou as antigas, tanto que ele só foi ser mencionado bem depois na luta do Itachi versus o Sasuke, no EP 136 da série Shippuden, e ainda foi por narração, explicando a história de como que foi construída as batalhas, enfim. Por conseguinte, eu diria por parte de roteiro mesmo, que geralmente personagem das antigas, pode reparar, pelo menos na maior parte dos casos, são personagens que sempre voltam depois, como por exemplo o Obito, a Tobi. Isto é, são casos de personagens que geralmente não dá tempo do roteirista desenvolver uma história, bom começo para ele. Então, muitos roteiristas aproveitam nessa lacuna aí que eles deixam para trazer o personagem depois muito mais forte e diferente. Inclusive, tem até muitos fãs que já até se baseiam nessa jogada de roteiro. Fala aí, quem nunca suspeitou ou pelo menos achou que a identidade do Tobi, antes de ser revelada, logicamente, fosse o Shisui? Bom, pelo menos eu pensava. Agora, no caso do Izuna, não foi bem assim. Ele simplesmente ficou gravemente ferido por Tobirama e antes dele morrer, passou seus olhos pro Madara, bateu as botas. Ficou por isso mesmo, tipo bem secão mesmo, sabe? Daí fica uma dúvida antiga, entendeu? Personagem das antigas, dúvida antiga. Não é ruim, tá ligado? Por que Izuna não foi invocado pelo Edo Tensei? Bom, da parte do mangá e anime, já sabe, sem resposta. Enquanto já os fãs, falar a verdade pra vocês, hein? Faltou um pouco mais de criatividade, porque foi bem fraquinha essas respostas, né, que eles tentaram aqui responder. A parte dos fãs acredita em fator histórico, que seria no caso como o Izuna seria um personagem das antigas, julgaram então que o Kabuto não teve acesso ao DNA do mesmo porque não era do seu tempo. Ou outra resposta que deram, como é que é mesmo? Ah, porque o Izuna deu os olhos pro Madara. Logo, quando ele fosse revivido, ele voltaria cego e inútil. Pô, sem contar aquela velha resposta, né? Que foi porque o Kishimoto quis, que apareceu várias e várias vezes. Dessa vez, no caso do Izuna, pessoal, eu não vou nem comentar nada. Eu vou deixar vocês, ouvintes aqui do canal, responderem o que vocês acham a respeito do porquê Izuna não foi revivido pelo Edo Tensei. Capricha aí na seção dos comentários que eu vou ver depois. E, por favor, nada de o Kishimoto quis, hein? Olha lá, hein? E finalmente chegamos no nosso top 1, Kona. É lógico que esta personagem não podia faltar aqui na nossa lista, afinal ela foi a única membra feminina da Akatsuki, sem contar também que ela foi uma das kunoites mais fortes de seu tempo. Só para você também ter uma ideia, quando o Nagato Pen morreu, foi ela que assumiu o seu posto como líder da Vila da Chuva. Olha que bacana, né? Bom, pra quem não conhece muito a Kona, digamos que ela foi uma personagem muito importante, principalmente para a criação da Akatsuki. Afinal, ela teve um passado muito conturbado, nascendo em momentos de várias guerras e miséria na Vila da Chuva, perdendo familiares e tendo que viver com apenas duas crianças que futuramente seriam os fundadores da Akatsuki, o Yahiko e o Nagato. Fora que ela também foi uma das aprendizes
de Jiraiya, que ensinou ninjutsu pra mesma. Mais tarde, com ela dominando esse ninjutsu, ela desenvolve a habilidade chamada Dança do Shikigami, que nada mais é que o usuário transformar seu corpo inteiro e suas roupas também em milhares de folhas de papel. E no caso, o usuário pode controlar à vontade, dando forma ou cor ao mesmo. Sinceramente, a habilidade é incrível. Agora, sabendo que ela é uma personagem muito poderosa, tendo consciência também que ela foi um grande problema para o Tobi no momento decisivo, a luta final entre eles, que seria um acerto de contas, por sinal ela deixou o Tobi quase que morto, por que ela então não foi revivida pelo Edo Tensei para ajudar o Kabuto e o próprio Tobi na Quarta Guerra? Não sei vocês, mas nessa altura do campeonato eu já até larguei mão de uma resposta, digamos, plausível, tanto do anime como do mangá e até dos próprios autores. É tanto personagem não revivido, com vontade de chorar. Ligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Não vai dar não. Mas isso não impede nós, fãs do anime e também da personagem Kona, de criar algumas teorias para tentar explicar do porquê que ela não foi revivida. Inclusive, um fiel inscrito e ouvinte aqui do canal deixou uma teoria bem interessante acerca do porquê que a Kona não foi revivida. O tal ouvinte seria o Guardião das Trevas. Inclusive, um grande abraço para você, Guardião, e obrigado aí pela teoria. Escuta só, galera, o que ele diz. Seria porque o combate dela com o Tobi foi no mar. Logo, quando ela foi morta, o seu corpo afundou no mar, similarmente ao do Jiraiya. Por isso, seria impossível o Kabuto pegar a amostra de seu DNA que estaria no fundo do oceano. Então, essa teoria não deixa de ser plausível, né, pessoal? Porém, eu diria isso até uns dias atrás, pois como sempre, realizando mais investigações e pesquisas sobre o assunto, eu descobri um fato curioso que pode fazer você, Guardião, ou qualquer outro inscrito e ouvinte aqui do canal, se questionar acerca desta teoria, principalmente sobre morte em submersão. Veja bem, de acordo com a fonte terra.com, o corpo humano, quando ele se encontra com vida, pelo menos, ele possui já uma certa neutralidade ao que se tange a flutuar. Isto é, quando a gente respira, galera, enchemos os nossos pulmões de ar, certo? Pois bem, o que nos permite flutuar seria exatamente esta capacidade do nosso pulmão encher de ar. Se expulsarmos, então, todo o ar do nosso pulmão, veremos que a gente afunda na água. Então, até aqui, qualquer pessoa que faz natação ou até tem uma piscina em casa já comprovou isso. Agora, o interessante vem agora, escuta só. Nosso corpo, ele é um tipo de recipiente, então ele estanca e permite que armazene-se gases em seu interior, variando então sua flutuabilidade. Quando o ser humano, ele morre, os pulmões dele vai se desvaziar e todo o ar, ele vai sair do seu interior. Assim, no momento da morte dele, obviamente, o corpo afunda mesmo, galera. Agora, para muitos curiosos, quando o corpo entra em decomposição, a atividade bacteriana em seu interior causa uma certa reação, que libera gases que ficam armazenados em seu interior. E quando se acumula-se uma quantidade suficiente desses gases, o corpo humano ganha novamente sua flutuabilidade. Exatamente, quando o corpo então passa pelo processo da morte, ele volta para a superfície. Então, simplificando tudo, o caso do Jiraiya e da Kona, sim, na morte deles, eles afundariam mesmo, isso é o normal. Mas, automaticamente, depois de um tempo, eles voltariam à superfície. Inclusive, é por esse motivo, o próprio Kishimoto que se pronunciou a respeito do motivo dele não ter revivido o Jiraiya, que no caso vai estar no meu vídeo parte 1 aqui dos não revividos. Vou deixar na tela final também deste vídeo para vocês estar conferindo depois. Então eu não quero desmerecer a teoria da submersão da morte da Kona, e muito menos contrariar quem acredita. Afinal, pessoal, até um tempo atrás eu também acreditava nessa teoria, mas o que eu estou apresentando para vocês são fatos e furos em respeito a essa teoria. Daí é com você acreditar ou não, beleza? Então, para explicar o porquê que ela não foi revivida, eu já acredito no ponto que, simples, que seria o próprio Tobi esconder o corpo dela. Muito provável, ele simplesmente pegou ela, jogou naquela dimensão dele com o Kamui e pronto, ela desapareceu e o Kabuto não conseguiu ter acesso ao DNA dela. E para você que tem acompanhado meus vídeos até o final, hoje eu tenho um bônus para você. Exatamente, mais um aqui que não foi revivido, o Shiriko. Este aqui, eu duvido quem lembra dele. Eu aposto e ganho que você mal sabe quem é ele. Pois é, então, quem é o Shiriko? Shiriko, pessoal, foi um monge ninja do Templo do Fogo. Ele também foi um membro dos 12 Guardiões Ninja para o Damion do País do Fogo. Só em nível de curiosidade para você, o Shiriko é do mesmo grupo dos Guardiões que o Asuma também fazia parte. Olha que legal, né? Os dois são melhores amigos. Se isso não é curioso para você, olha só então que ironia. Os autores optaram em reviver o mestre dele, seria o Shukaku. Pra quem não conhece o Shukaku, não é o Shukaku do Gaara
Gaara não, tá, galera? Eu falo a palavra Shukaku com C no começo, que vem do sábio mestre monge dos Guardiões. Mas, enfim, né? Por que não reviveram o Shiriko, que era um dos melhores amigos do Asuma, e se não bastasse, ainda colocou o mestre dele no lugar dele? Em resposta do anime, mangá / autores, esqueça. Nada foi declarado. Agora, em teoria e respostas dos fãs, seria por causa do mercado negro. Como você sabe, em sua morte, o Kakuzu vendeu ele para o mercado negro para obter ali uns trocadinhos. Digamos em tese que o Kabuto não teve acesso ao mercado negro, o que eu acho pouco provável. Enfim, né, é uma teoria. Outra teoria seria em relação ao próprio roteiro. Ou pensa bem, eles teriam, ao mesmo tempo de honrar os discípulos, teriam que honrar o mestre. Então, teoricamente, eles teriam que ressuscitar o Shukaku de qualquer forma, o mestre do Shiriko. E outro ponto é que eles já tinham ressuscitado também o Asuma. Seria dois personagens que têm as mesmas habilidades. Então, talvez, para não ficar algo repetitivo, muita habilidade igual, e também ter que refazer muitas partes, os roteiristas optaram em tirar o Shiriko de cena. Mas, em homenagem, para honrar os monges, eles colocaram o mestre em seu lugar, sendo reencarnado. Olha só, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal para você continuar a receber mais informações e curiosidades sobre o anime Naruto e Anbu. Comenta aqui o que você achou. Tem mais personagens que não foram revividos? É só deixar nos comentários, beleza? Fui!